Capítulo 326 O Espelho da Alma. Conteúdo patrocinado. Tradutor, editor de tradução de Noodleton. Ninguém sabia o que An estava fazendo. Ele ignorou o inimigo para atacar o chão? O que o chão fez para irritá-lo? Caminho dos deuses. Nos 6 caminhos do vazio, a linha de ataque do caminho de Deus era a mais poderosa, então An a usou e direcionou o trovão para atacar abaixo, causando estragos e devastação. Ai! Totalmente transformado, Harvey soltou um grito doloroso. Evidentemente, ele se importava muito com o fato de An estar atacando o chão. Meu julgamento estava correto. An riu por dentro. Estrondo. Caminho de Deus causou um raio no chão congelado. Apenas o exterior da pirâmide era de diamante maciço, o interior era composto por um estranho tipo de pedra negra. Não foi muito difícil e essas pedras foram congeladas por Jianjia. Pessoas familiarizadas com a ciência deveriam saber que congelar algo reduz a maleabilidade de um objeto, fazendo com que ele quebre facilmente. Esta foi a razão pela qual o metal congelado pode ser simplesmente quebrado com um martelo. Sem mencionar que o piso do salão não era feito de metal, apenas um tipo de pedra preta relativamente incomum. Uma força incrível atingiu para baixo e causou uma rachadura no chão preto. Uma fenda muito profunda, abaixo desta ravina, revelou que na verdade havia outro salão escondido. An conseguiu. Mesmo que ele não saiba o que pode estar dentro daquele salão, essa era sua filosofia de batalha: sob nenhuma circunstância você deveria deixar seus inimigos ficarem confortáveis. Se Harvey quisesse tão desesperadamente proteger os segredos que escondeu abaixo da pirâmide, então An direcionaria todo o seu foco para destruí-los. Conteúdo patrocinado. Shua. Sem fazer mais nada, An pulou imediatamente para o corredor escondido abaixo do chão. Ai! Soulbeast Harvey soltou outro rugido alto e seguiu An de perto, parecendo confuso. An caiu de pé, Soulbeast Harvey seguiu de perto com um tapa nas costas de An. Infelizmente, An se esquivou com seus movimentos místicos superiores. Mas a reação rápida de Soulbeast Harvey ainda rendeu 3 arranhões na armadura de couro de baixa qualidade de An e também feriu as costas de An. An levantou-se rapidamente e ficou em frente a Harvey, olhando um para o outro. O Harvey transformado inchou cerca de 4 a 5 vezes o seu tamanho normal, como um urso pardo, com uma cabeça grande e nenhum músculo corporal. O esqueleto de Harvey era mais largo que o do demônio feroz, mas ainda assim era muito imponente. Uma cabeça angular, uma boca grande e ambos os olhos eram pretos. Aluno negro Soulbeast. A existência mais prestigiada e poderosa entre todas as bestas almas. Quanto ao salão escondido, havia um sarcófago no canto, com um arco preto em cima. Apenas um arco, sem flechas e um espelho prateado de aparência muito estranha. Coincidentemente, as costas de An estavam posicionadas contra o sarcófago. Soulbeast Harvey continuou a soltar ondas de gritos em direção a An, mas não atacou ele, nem usou sua habilidade Soul Kill. An sorriu e disse: "Parece que você tem um ponto fraco, afinal. Você tem medo de danificar o sarcófago atrás de mim se me atacar?" Conteúdo patrocinado. Arginha. Soulbeast Harvey continuou a rugir de raiva, mas ainda assim parou de atacar. Deve ser isso. An falou em voz alta: "Talvez você não saiba, mas sob nenhuma circunstância meus inimigos devem ficar confortáveis é meu objetivo. O que quer que você esteja protegendo, eu vou destruí-lo." Soulbeast Harvey ficou ansioso e preparou seu ataque. No entanto, An agiu antes dele. Ele se virou e correu em direção ao sarcófago, pegou o arco preto com a mão esquerda e bateu com força com o braço direito empunhando luvas escuras. Bum! Soulbeast Harvey também reagiu rapidamente, ele atacou An. Para a surpresa de An, Harvey não estava preocupado com o sarcófago, mas sim com o espelho prateado pendurado na parede. Shua! O corpo negro de Soulbeast Harvey voou sobre a cabeça de An. Ele segurou o espelho com carinho e o cobriu com força em seus braços, e então se virou para correr. An já estava comprometido com todo o seu poder para atacar o sarcófago. Dane-se. A técnica de movimento do vazio de An ainda era imprevisível.
Ele já estava empenhado em afirmar sua força para baixo, mas ainda conseguiu reunir um pouco de força para voar de cabeça para baixo, chutando ambos os pés para cima, em direção às costas. Este chute pousou solidamente no abdômen de Soul Beast Harvey e o expulsou diretamente. Chua! Soul Beast Harvey pousou desajeitadamente longe de Ian, mas ainda segurou o espelho prateado com carinho. Harvey exibiu uma expressão de dor, mas não por ferimentos, mas por estar com o coração partido. Ian começou a entender que Harvey queria proteger tanto o espelho quanto o sarcófago, mas o espelho era mais importante. Portanto, dadas as circunstâncias, Harvey optou por proteger o espelho, mas isso não significava que não se importasse com o sarcófago. Daí porque ele tinha uma expressão tão confusa. Ian se livrou da dor na mão direita. Ele usou toda a sua energia escura, mas o sarcófago era surpreendentemente forte. As forças sombrias de Ian eram como uma pedra no oceano, desapareceram completamente sem deixar vestígios. Conteúdo patrocinado. Um arco preto estava em sua mão, mas nenhuma flecha. Ele usou toda a sua força para destruir o sarcófago, mas sem sucesso. Ian franziu a testa ligeiramente e balançou a cabeça gentilmente, as coisas não estavam indo bem. De repente, a expressão de Ian congelou naquele momento porque ele viu uma cena muito estranha. Um homem apareceu do espelho prateado ao qual Harvey estava agarrado, um homem de meia idade com pele bronzeada, parecia estar selado dentro do espelho. Você está surpreso em me ver? O homem no espelho perguntou. Um pouco, Ian respondeu friamente. Você sabe quem eu sou? O homem no espelho perguntou. Se eu fosse adivinhar, você é Harvey, Ian respondeu em voz profunda. O homem no espelho acenou com a cabeça, correto, eu sou Harvey, o que você vê agora é minha alma, e meu corpo já se integrou com a besta da alma. Ian ficou atordoado e murmurou para si mesmo, e nunca acreditei em almas e sempre senti que a alma nada mais era do que um espírito forte e inflexível. Agora parece que subestimei as almas. Harvey no espelho disse, e nem eu, até que minha alma fosse selada dentro deste espelho. Ian respondeu, então é isso que você queria proteger, sua própria alma. Você não apenas tem medo de que alguém destrua o espelho, sua alma, mas também tem mais medo de que outros descubram que o Deus Rei Harvey é na verdade um monstro sem alma. Harvey riu, e agora que você sabe, e daí? É tarde demais para você destruir meu espelho da alma, mas posso usar a habilidade de matar almas para mandá-lo para o inferno a qualquer momento. Conteúdo patrocinado. Ian hesitou um pouco, apontou para o sarcófago atrás dele e disse, então você não quer proteger este sarcófago? Usar a morte de almas contra mim? Você não tem medo de danificar o que está dentro do sarcófago? Ha 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 ha. Harvey riu ainda mais, tolo. Estou preocupado que se você destruir o sarcófago, os monstros dentro dele serão libertados. Que pena, eu superestimei você. Você não tem o poder de destruir este sarcófago. Você usou toda a sua força, mas o sarcófago nem sequer foi arranhado. Parece que seu poder está apenas nesse nível. De repente, o sorriso de Harvey congelou, porque ele viu que Ian também sorriu, e o canto de sua boca se ergueu em uma curvatura estranha. Só nesse nível? Tem certeza? Enquanto Ian falava, ele ergueu ligeiramente a mão e gentilmente a colocou em cima do sarcófago. Clique em. A mão direita de Ian foi a gota d'água que quebrou as costas do camelo, o sarcófago quebrou ao meio. A força sombria de Ian sempre foi forte. Mesmo que o soco anterior não tenha destruído o sarcófago, quebrou sua estrutura. Agora só com um simples empurrão o sarcófago quebrou. Que tal agora? Ian perguntou gentilmente ao atordoado Harvey. Conteúdo patrocinado. Capítulo 327, Van versus Besta da Alma. Conteúdo patrocinado. Tradutor, editor de tradução de Noodleton. E agora? Ian disse calmamente ao atordoado Harvey. À medida que a expressão facial de Harvey ficava cada vez pior, ele continuava gritando, seu bastardo. Veja o que você fez. Ian gritou de volta com uma voz ainda mais alta, e consegui. O que você vai fazer a respeito? Roar.
A besta espiritual Harvey soltou um rugido e saltou em direção a Anne. Enquanto tudo acontecia, a mente de Anne processava rapidamente. Harvey se transformou, mas não usou seu ataque de matar almas. Isso significava que a existência do sarcófago atrás dele o preocupava. Não é porque ele não pode usar o ataque de matar almas, mas porque ele estava com medo de usá-lo. Em segundo lugar, havia na verdade dois Harveys nesta sala, a besta da alma Harvey e a alma de Harvey que estava selada dentro do Soul Mirror. Uma das únicas razões pelas quais a besta espiritual Harvey quis proteger aquele espelho prova que o espelho era extremamente importante. Mais provavelmente, a besta espiritual Harvey era na verdade controlada pela alma que estava selada no espelho. Além disso, por que a alma de Harvey está selada no Soul Mirror? Bem, esse problema não pode ser resolvido usando lógica, então Anne não pensaria nisso. Sem dúvida, o que Anne deveria fazer agora era aproveitar a preocupação de Harvey e se concentrar em quebrar o espelho. Todo o pensamento e análise foram feitos em 1 milissegundo. Desde que Anne obteve o cérebro das trevas, a velocidade com que seu cérebro funcionava melhorou dramaticamente, mantendo seus poderes demoníacos. Como Harvey estava com medo de usar o ataque Soul Kill, ele basicamente perdeu sua maior vantagem. Uma besta alma de olhos pretos, e daí? Lute com ele. Shows. Anne atacou Harvey. No entanto, Anne tinha uma tática ao lutar com Harvey. Ele ficou de costas para o sarcófago, garantindo que Harvey não quisesse usar a habilidade Soul Kill e, ao mesmo tempo, certificando-se de que seu alvo principal não era a indestrutível Besta Soul, mas o espelho que a Besta Soul estava segurando. Conteúdo patrocinado. Caminho dos Demônios. Caminho de Yao. Vazio. Anne não tinha nenhuma arma, a boa estranguladora de estrelas foi destruída anteriormente, mas ele ainda tinha um arco preto nas mãos. Exceto que ele não tinha nenhuma flecha. Então Anne usará esse arco como vara. Além disso, Anne tinha suas luvas das trevas, seus punhos podiam causar o mesmo calibre de dano. KKK. Anne liberou as 5 bestas de fusão genética que acabou de criar. Mesmo que a eficácia dessas bestas de fusão em combate não fosse tão forte quanto a garra do demônio e a garra fantasma, elas eram tudo o que Anne tinha após essas lutas extenuantes. Claro, e drogas. Ping. A caixa automática de remédio se abriu, Anne começou a comer o remédio, usando tudo o que podia para melhorar sua fonte de energia para lutar contra a extremamente forte besta da alma. A misteriosa Banshee veio pela lateral, juntando-se ao campo de batalha, e barragens de flechas de gelo também começaram a chegar de longe. Jian Jie e Lu Ying chegaram, mas Feng Wanzhou não apareceu. Parece que ele ficou muito ferido por usar o Southern Star Cross para proteger a todos. Chegue perto de mim. Esse bastardo está com medo de danificar o sarcófago. Anne gritou com Jian Jie e Lu Ying. Conteúdo patrocinado. Mesmo sendo ambas meninas, elas ainda eram extraordinárias e tinham fortes habilidades. Ambos ficaram atrás de Anne, com um deles direcionando a Banshee, o outro usando flechas de gelo para atacar de longe. Ataque aquele espelho. Anne gritou novamente. Aó aó. A besta da alma Harvey começou a rugir, como uma besta da alma com classificação de olho roxo. Harvey já era muito forte, mas ele tinha 2 coisas com que se preocupar agora. Primeiro, ele estava com medo do sarcófago, fazendo-o reter sua mais poderosa habilidade de matar almas. Em segundo lugar, ele estava com medo de quebrar o espelho que segurava. Aó aó. Após um rugido repentino da besta espiritual Harvey, ele recuou rapidamente e engoliu o espelho. Isso chocou Anne, feras da alma como Harvey tinham um corpo como diamante. Agora que engoliu o espelho, ele não tinha mais preocupações e poderia liberar todo o seu poder. Na verdade, Soul Beast Harvey começou a ficar furioso e a saltar para a frente. Embora ele não pudesse usar a habilidade Soul Kill, ele ainda tinha garras e dentes extremamente afiados e duros. Parecia que Harvey também estava determinado a matar algo no sarcófago, e não a matar sua alma, mas a destruí-la fisicamente. Curioso, Anne quebrou o sarcófago. Até agora, ele nunca teve a oportunidade de olhar para trás para ver o que poderia deixar Harvey tão irritado.
Mas no grande esquema das coisas, isso não importa, seja lá o que o inimigo queira matar, An tem que protegê-lo. A estratégia de An sempre foi fazer o oposto do que o inimigo queria. Você quer matar a coisa dentro do sarcófago? Por cima do meu cadáver. An gritou alto. Jian Jie e Ying Lu ficaram atrás de An. An se especializou em combate corpo a corpo, então ele estava na frente lutando cara a cara com a besta da alma Harvey. Jian Jie e Ying Lu usaram o Banshee e as flechas de gelo para apoiar a uma distância maior. Conteúdo patrocinado. An não se virou para ver o que havia no sarcófago, mas Jian Jie e Ying Lu viram tudo. Dentro do sarcófago havia uma mulher. Era o corpo de uma jovem que não tinha mais de 30 anos. O corpo estava muito bem preservado, pele branca e pura. Embora envelhecido, ainda carregava uma sensação única de tentação. O motivo pelo qual An está arriscando sua vida para proteger a mulher no sarcófago confundiu Jian Jie e Ying Lu. Ambos estavam pensando, não é possível que An esteja interessado nisso? Mas eles não disseram nada e continuaram a lutar ao lado de An. A batalha estava atingindo seu auge. An estava usando uma das mãos para se levantar do chão, pálido e ofegante. A besta espiritual Harvey também não estava tendo uma vida fácil, emitindo muito calor pela boca. Seu corpo grande e sem músculos tremia, indicando sinais de cansaço. Para ser justo, se Harvey usasse um ataque Soul Kill, esta batalha terminaria. Mas, considerando o corpo no sarcófago, ele não pôde fazer isso e teve que lutar com An repetidas vezes. E a resistência de An era melhor do que Harvey imaginara. A besta espiritual Harvey voou em direção a An, abrindo a boca e espalhando as garras. Caminho de Yao. An desapareceu em um redemoinho de fumaça negra e então se chocou contra a besta espiritual Harvey. Seu punho à esquerda, arco à direita. Bum bum. Conteúdo patrocinado. Depois de uma partida intensa, a besta espiritual Harvey e An se afastaram um do outro. Desta vez, An estava usando as duas mãos para se levantar do chão, ainda mais pálido e suado. Mesmo que o caminho de Yao fosse forte e pudesse resistir ao ataque da besta alma. Mas toda vez que ele o usa, queima muita energia, tornando-se um enorme fardo para seu corpo. Tendo sido uma batalha tão longa, An já não era apoiado por sua energia, mas sim por seu inflexível espírito de batalha. Rugido. A besta espiritual Harvey descansou por alguns segundos e começou a atacar novamente. E novamente, An começou a usar seu caminho de Yao. Estrondo. Após a colisão, An se manteve no chão, Lu Ying e Jian Jie viram o tremor nos ombros e nas pernas de An. Mas ele não deu um passo para trás. Carregue novamente. O corpo de An não tremia mais, estava tremendo. O enorme uso de energia o deixou incapaz de ficar em pé, mas ele ainda não desistiu. A besta espiritual Harvey já estava extremamente frustrada. Ele era uma orgulhosa fera da alma do nível Twin Black Pupil, com ossos de metal. Ele era intocável por facas e armas, e suas habilidades Soul Kill poderiam matar qualquer um. Ninguém pensou que a intocável besta da alma Harvey tinha sido parada pelo An de aparência comum. Até agora, An ainda não havia desistido. Voa, o que é essa loucura de lançamento massivo? Conteúdo patrocinado. Capítulo 328, Volvo Preto, levante-se. Conteúdo patrocinado. Tradutor, editor de tradução de Noodleton. Lute até o fim. Nunca volte atrás. Este era o estilo de luta imparável de An. Soul Beast Harvey ficou mais furioso e soltou um rugido agudo. An continuou a impor sua vantagem sobre Harvey à medida que ficava mais irritado. Na filosofia de batalha de An, não existia tal coisa de deixar o inimigo ficar confortável. Mas An sabia que também estava quase exausto. Continuar a consumir drogas era suicídio, mas interromper a dosagem da droga que fortalecia sua fonte de energia significava a morte imediata. Até agora, An ainda não conseguiu encontrar uma maneira de matar a besta espiritual Harvey. Seu corpo era rígido, parecia composto de diamantes. Até mesmo o orgulhoso ataque demoníaco de An só poderia parar Harvey em seu caminho, mas não destruí-lo.
À medida que a fonte de energia de An se esgotava lentamente devido ao grande consumo, isso finalmente estava afetando sua mente. Sua consciência começou a desaparecer e ficar turva, e ele avistou vagamente um par de olhos dourados brilhantes e ouviu uma voz profunda, porém grosseira. Parecia que o som vinha do Black Egg. Ele estava com fome de batalha, ele queria desafiar a poderosa Soul Beast lá fora, sem nem um pouco de medo da besta. Mas primeiro ele precisava chegar a um entendimento interno entre An e ele mesmo, porque o ovo negro não estava apenas preso dentro da casca do ovo, mas também pelo anel espacial de An. O anel espacial contendo Black Egg era único, com apenas Black Egg dentro. Certa vez, An absorveu a energia do Black Egg, então ele tem uma conexão espiritual sutil com o Black Egg. Não como inimigos, nem como amigos, mas como dois concorrentes benignos. O ovo negro não foi convencido por An. É claro que An também não cederia ao ovo negro. Ambos eram muito teimosos. Quando An ameaçou o ovo negro antes, o ovo negro selou-se na casca do ovo e estava preparado para ficar lá dentro por toda a vida para provar sua teimosia. Conteúdo patrocinado. Você está interessado em Soul Beast Harvey? Quer sair? An perguntou aos olhos dourados em seu mundo espiritual. O olho dourado piscou uma vez na escuridão. Simples, saia, torne-se minha Soul Beast pessoal, vou tratá-lo como demônio e garras fantasmas, garanto que vou tratá-lo com respeito. An respondeu em sua própria consciência espiritual. Os olhos dourados pareciam agitados na escuridão, como se An o tivesse insultado. An ficou surpreso, o quê? Você quer negociar comigo? Os olhos dourados piscaram mais uma vez. Ha 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 ha. An riu. Ele nunca viu alguém tão teimoso quanto o Black Egg, parecia que se An não se comprometesse, ele realmente pretendia ficar dentro de casa para sempre. An disse com uma voz profunda, eu posso me dar bem com você em pé de igualdade, você não precisa fazer um pacto comigo. Mas você tem que prometer ficar ao meu lado por 3 anos e nunca machucar a mim, meus amigos, e minha casa, pessoal. Depois de 3 anos, eu lhe concederei sua liberdade. Você pode ir aonde quiser. Este é o meu ponto principal, se você não concordar com isso, então fique no espaço escuro pelo resto da sua vida. Prefiro morrer do que libertar você. An parecia muito determinado. Depois de fazer essa afirmação, ele ignorou completamente os olhos dourados em sua consciência espiritual. Agora Black Egg estava em pânico. An era digno de confiança? Claro que ele estava. Depois de passar tanto tempo perto de An, Black Egg pelo menos sabia disso. Afinal, as Soul Bears eram dotadas de inteligência. Se esse fosse realmente o resultado final de An, então não havia absolutamente nenhum espaço para negociação. Apenas 3 anos, depois de 3 anos estarei livre. Black Egg foi complacente com esses termos de condição. Arguinha. Black Egg soltou um rugido enorme quando sentiu que a atenção de An se desviou de si mesmo. Conteúdo patrocinado. Então, e você concorda com meus termos? An perguntou. Os olhos dourados piscaram rapidamente. Tudo bem. Eu acredito em você. An respondeu em voz alta. An não acreditava que Black Egg quebraria sua promessa, já que todas as Soul Bears tinham um senso de honra, um orgulho de existir. Isso pode ser visto nas ações do demônio feroz e de Harvey. Estrondo. A comunicação mundial espiritual ocorreu simultaneamente com a batalha externa, assim como An e Black Egg chegaram a este acordo de 3 anos, An e a besta da alma Harvey trocaram golpes intensos no campo de batalha. An realmente estava farto. Soul Beast Harvey estava rígido como uma rocha. An sentiu como se estivesse batendo em uma pedra gigante com a própria cabeça. An tremeu, cambaleou de um lado para o outro, mas ainda estava de pé. Lute até a morte e nunca desista. An realmente era um osso difícil de mastigar. Não importava quão forte fosse o inimigo, a menos que enfrentasse a morte, An nunca recuava. Jianji e Lu Ying estavam quase chorando. O homem na frente deles era tão durão. Tão viril. Você está morto. Você está morto. Malditos humanos, vamos ver o que mais vocês podem fazer para me impedir.
A voz de Harvey passou do corpo da besta da alma das pupilas gêmeas negras. Na verdade, ele não estava em condições muito melhores depois de enfrentar um inimigo como An. Os ataques contínuos também o deixaram exausto. Shua. Jian Jie e Lu Ying correram na frente de An, eles queriam substituir An, que estava à beira do colapso. Mas An gritou alto. Vá embora. An com um tom meio machista, de qualquer forma, eu sou um homem, não estou morto, não preciso que você me proteja. As mentalidades femininas podem ser estranhas às vezes. Para as meninas, a arrogância de An era uma demonstração de amor, ele preferia morrer protegendo-as do que deixá-las enfrentar o perigo. Isto os tocou profundamente. Soubiste Harvey finalmente ganhou uma vantagem e não iria deixar passar esta oportunidade, você é quase um homem morto. Da próxima vez, será o seu fim. Conteúdo patrocinado. Eu vou tirar sua vida. An nunca admitiria a derrota, ele imediatamente respondeu com uma voz ainda mais alta e gritou com Harvey. Como soldado, você deve sempre guardar uma carta na manga. Não me importa se você é humano ou besta da alma. Black Egg, mate-o por mim. An gritou com um impulso feroz, então gastou sua energia final para tirar um anel espacial e esmagá-lo impiedosamente contra o chão. Bang! Soubiste Harvey pensou que era a arma secreta de An, ou talvez porque An era tão difícil de lidar que seu reflexo nervoso o ajudou imediatamente a dar alguns passos para trás, olhando nervosamente. Gulu gulu. O resultado surpreendeu a todos. An teve todo o impulso, mas o que saiu de seu anel espacial foi um ovo oval preto, rolando no chão. Ha ha ha. Ha ha ha. Soubiste Harvey viu o ovo claramente e quase caiu na gargalhada. Então sua mão final é um ovo. Você quer me matar com um ovo? Essa é a maior piada do mundo. Harvey riu incontrolavelmente. Caixa. A atmosfera mudou de repente. A zombaria de Harvey parecia ter irritado a vida dentro do ovo preto e fez com que o ovo preto se quebrasse. Dentro do ovo veio o hálito feroz, assassino e sem limites, e de repente o grande salão se encheu de ar congelado. Bum! De dentro, Black Egg quebrou a casca e pulou para fora. Oh maldito! An quase chorou ao ver a verdadeira forma de Black Egg. Conteúdo patrocinado. Uma coisinha gorda, redonda e coberta de gordura. Parecia um patinho feio e acima do peso, batendo suas duas asas de osso nu e sem penas. Eles não disseram que todas as bestas almas eram criaturas parecidas com esqueletos com cabeças enormes? Como pode o Black Egg ser uma coisinha tão gorda? Sua barriga de cerveja era várias magnitudes maior que sua cabeça. Toda a gordura, mais de 90% estava na barriga. Um par de olhos dourados irradiava energia e ele também tinha 2 chifres diabólicos na cabeça. Seu corpo era coberto por escamas pretas e lisas e ele tinha um par de pequenas asas gordas, além de uma enorme barriga de cerveja. De modo geral, a aparência do Black Egg era muito semelhante à do dragão mítico ocidental. Porém ele estava muito gordo, tão fora de forma que não tinha mais o fator intimidador do dragão, mais parecido com um patinho. An vislumbrou a reação de Harvey. Enfrentando uma criatura parecida com um patinho gordo, a besta da alma de pupilas gêmeas negras Harvey estava tremendo. Poderia, e na verdade, ser ele? An olhou para o gordo ovo negro, incrédulo. Argag. Black Egg abriu a boca e gritou com Harvey. Uma energia tão tremenda foi expelida de um corpo tão pequeno e gordo. An pensou que seus tímpanos estouraram, enquanto Harvey, do lado oposto, estava tremendo com todos os cabelos em pé. Excelente! Black Egg é na verdade um Twingo de pupil. Lu Ying deu um pulo de alegria, e a alegria se espalhou para seu leal guarda-costas, Banshee das Sombras. Aluno gêmeo de ouro? Antes que An pudesse reagir, Black Egg disparou para frente com uma força explosiva. De repente ele se transformou em um raio. Tanta velocidade! Se Black Egg fazia parte da família do dragão, então ele deveria ser classificado como o veloz dragão do trovão. Conteúdo patrocinado. Capítulo 329 O segredo do sarcófago.
Conteúdo patrocinado. Tradutor v editor de tradução de Noodleton. Uma velocidade incrível. Se Black Egg fazia parte da família dos dragões, então ele deve ser classificado como um dragão do trovão veloz. An ficou chocado e pensou consigo mesmo. O que aconteceu depois foi além das suposições mais loucas. Ninguém podia acreditar no que aconteceu. O minúsculo e gordinho Black Egg estava brincando com a besta da alma das pupilas gêmeas negras. Bang! Black Egg acertou um forte soco de esquerda no rosto de Harvey, depois outro soco na barriga de Harvey que enviou seu corpo enorme para o alto. Antes de Harvey sair completamente do chão, Black Egg se moveu com extrema velocidade e voou acima da cabeça de Harvey, então o cotovelo derrubou Harvey diretamente para baixo. O chão retumbou. O enorme monstro foi atingido por cima e caiu com força no chão. Seixos e poeira estavam por toda parte e um enorme buraco foi deixado no chão. An e os outros ficaram chocados. Ele não só possuía velocidade extrema, como Black Egg pode até voar. Seu estilo de luta violento e implacável quase imitava o de An. Como um pequeno boxeador, Black Egg espancou Harvey como um saco de pancadas, sem lhe dar a menor chance de se defender. Talvez Black Egg tenha passado muito tempo dentro do ovo. Uma vez nascido, ele redirecionou toda a sua raiva para o Twin Black Pupil e abusou dele implacavelmente. Pobre Soul Beast Harvey não foi morto em batalha, mas foi espancado até a morte, um soco de cada vez, por Black Egg. Seja vigor ou poder de ataque, Black Egg demoliu completamente seu oponente. Uau! Black Egg é muito forte. An murmurou inconscientemente. Conteúdo patrocinado. Claro. Black Egg é uma fera com pupilas duplas de ouro. Lu Wing exclamou. O que significa ser uma besta de pupila dupla dourada? An perguntou. Lu Wing se apressou e explicou: está descrevendo os olhos de Black Egg. Ele tem um par de olhos dourados, a linhagem mais prestigiada e antiga entre todas as Soul Bears. Diz a lenda que esses tipos de Soul Bears já foram extintos. Eu só tenho soube de suas existências através de livros de história. An acenou com a cabeça. Quem sabe, Black Egg era um tesouro disfarçado. Não admira que esse cara fosse tão teimoso. Depois que o ameaçou uma vez, ele ficou determinado a se esconder dentro do ovo para sempre. Se não fosse pelo acordo de 3 anos, talvez o Black Egg realmente se escondesse lá dentro para sempre. Parecia que o orgulho e a honra das Soul Bears eram de fato intocáveis. Já o azarado Harvey se atreveu a menosprezar Black Egg, então pagou o preço e foi punido da forma mais violenta, sendo abusado até a morte por Black Egg. Quanto à habilidade Soul Kill, Harvey não se atreveu a usar essa habilidade anteriormente. Agora, mesmo que quisesse, ele estava sem chance e sem tempo. É uma pena, agora que Harvey está morto, provavelmente nunca descobrirei por que ele foi selado dentro do espelho enquanto seu corpo era uma Soul Beast. An suspirou. De repente, An ouviu Jianjia gritar atrás dele. Ele se virou e viu que Jianjia estava com medo e sem cor, com as 2 mãos cobrindo a boca. Um braço pálido se levantou dentro do sarcófago quebrado. Via Láctea, Terra. Conteúdo patrocinado. An está desaparecido há mais de 20 dias e os generais militares da Terra ainda não fecharam os olhos. Esta foi uma corrida contra o tempo. Para garantir a recuperação segura dos cidadãos da Terra, o Arficorps e a Robô Legion colaboraram juntos e viajaram sem escalas entre a Terra e a Twin Horse Galaxy para transportar seus compatriotas para o domínio mais seguro. Havia naves de passageiros, naves de guerra, naves de carga e até barcaças de mineração, todas sendo colocadas nesta corrida contra o tempo. Os soldados androides estavam bem porque eram robôs, mas os soldados humanos exibiam uma vontade e perseverança fantásticas. Juntos, eles completaram esta tarefa quase impossível. Região da China, Xianbei. Long Shu e Liu estavam nos terrenos elevados do Planalto, observando um navio de carga começar a carregar os aldeões à distância. Os olhos de Liu estavam vermelhos e ele soltou um longo suspiro. Esta é a última nave, é inacreditável que usamos apenas cerca de 20 dias para resgatar 15 bilhões de pessoas na Terra.
Não importa o que aconteça, não decepcionamos não falhamos nas esperanças de nossos irmãos. Long Shun concordou com a cabeça. Só se tivéssemos mais alguns navios de passageiros. Os navios de carga estavam tão lotados, como um campo de refugiados sem lugar para assentar. E comida e água potável também são problemáticas. Li Yu respondeu. Durante este período crítico, o dinheiro não pode comprar naves estelares. Não somos os únicos a recuar, toda a galáxia está a recuar. Nossos compatriotas da Terra são todos grandes cidadãos. Veja o ambiente horrível nas naves. Você ouviu alguém reclamar? Nenhuma palavra. Quando eu estava a bordo, todos seguraram minha mão. Eles estavam me agradecendo, agradecendo a Arficorp. Fiquei tão emocionado que quase chorei. Se pudéssemos, deveríamos atacar a raça dos três olhos, matar esses mofos. Mas somos incapazes de atacar. No final, ainda temos que ajudar as pessoas a escapar. Minha própria casa. Long Shua não disse mais nada, não estava se sentindo melhor. Todos os dias, numerosos compatriotas tiveram que deixar suas casas para trás, abandonar a casa, descartar os móveis, deixando até mesmo os pratos dos seus antepassados. Os dois grandes corpos não conseguiram providenciar mais bagagem, apenas alguns itens pessoais por pessoa. Houve algum barulho na aldeia e Long Shua acenou com a cabeça para Liu. Vamos dar uma olhada. Conteúdo patrocinado. Ao entrar nesta aldeia um pouco dilapidada, avistaram uma família de onde o mais velho não queria sair, e seus filhos se reuniram ao seu redor ajoelhados. Avô, sabemos que você não quer ir embora, mas tem tanta gente esperando por você. O mais velho olhou para eles, simplesmente moveu a cadeira e sentou-se na frente de sua casa, como um cachorro velho guardando seu território. Eu não vou embora. Vou morrer aqui e em nenhum outro lugar. Elder teimosamente respondeu. Raça de três olhos? Eu só sei que Mestre Ma, Stl, o nome de um deus para quem as pessoas em alguma parte da China rural oram, tem três olhos, mas se ele se atrever a vir à minha casa, eu lutarei com ele para a morte. Pai, olhe ao seu redor. Esses soldados não dormiram nos últimos 20 e poucos dias apenas para garantir nossa recuperação segura. Por favor, ajude-os e coopere para evitar problemas. O mais velho estava zangado com sua própria família, mas quando os soldados da Arficorp foram mencionados, ele ficou relutante e um pouco triste. O mais velho viu Liu e Long Shu em uniformes de generais, respirou fundo e disse, não estou sendo irracional, sei que todos trabalharam duro e obrigado a todos do fundo do coração. Meu bisavô está enterrado no extremo oeste da vila, minha bisavó foi enterrada ao lado dele. Eu os vi sendo enterrados quando era criança. Depois, a meu avô, minha avó, meus tios, minha tia, meu pai, meus dois irmãos mais velhos e minha pobre esposa. Quando minha esposa morreu, jurei a ela em seu leito de morte que não me casaria novamente e serei enterrado ao lado dela. Você não precisa me convencer a ir. Olhe para a minha idade, ir para Twin Horse Galaxy significa que eu nunca mais poderia voltar. Nunca poderei voltar. Por favor, eu imploro, deixe-me ficar aqui. Quero guardar a casa onde meus ancestrais viveram, então, quando eu for ver minha esposa no mundo subterrâneo, posso dizer a ela sem rodeios que segurei minha parte. Meu negócio. Eu entendo, as casas podem ser reconstruídas, as colheitas podem ser replantadas. Mas não posso abandonar os meus antepassados. Essas naves são tão grandes, tão rápidas. Elas podem trazer qualquer coisa com elas, mas não podem trazer minhas memórias comigo. Mesmo se eu for para Twin Horse, meu coração estará sempre aqui, só aqui. Conteúdo patrocinado. Na minha idade, eu entendo tudo. Por favor, leve meus filhos, meus netos embora. Eles ainda são jovens, têm uma vida plena pela frente. Quanto a mim, por favor, deixe-me ficar para trás. Quando a raça dos três olhos chegar, eu vou lutar contra eles. Na frente dos meus antepassados, não vou manchar o nome da minha família e lutar até o fim. As palavras do ancião não foram simples, mas muito sinceras. Seus filhos estavam chorando, muitos soldados também se viraram para enxugar as lágrimas.
O mais velho sentou-se em paz em frente à sua porta, sem dizer mais nada. Então fique. Long Shuan murmurou as palavras e virou-se para sair. Como seus filhos suportariam deixá-lo para trás? Os soldados retiveram as lágrimas enquanto arrastavam os parentes chorando para dentro do navio de carga. Cenas semelhantes foram repetidas inúmeras vezes todos os dias em todos os cantos da terra. O mais velho estava certo, tudo pode ser tirado, mas não as lembranças. Mesmo que eles se estabelecessem na galáxia dos cavalos gêmeos, esse grupo de pessoas ainda seria chamado de cidadãos da Terra, com apenas um lugar para ser chamado de lar, a Terra. Liu seguiu Long Shuan e ambos permaneceram em silêncio. De repente, Long Shuan parou no topo do planalto e olhou ao redor da terra desolada e árida. Embora as condições de vida sejam duras, ainda foi difícil para os moradores locais se libertarem. Então, novamente, quem pode realmente deixar ir? Nós vamos ficar. Estamos lutando contra esses bastardos de 3 olhos. Mesmo se não os matarmos, ainda podemos quebrar uma perna. Long Shuan, que sempre permaneceu calmo, gritou como um cachorro louco. Obrigado pelo seu apoio. Se você gosta da GDN, não se esqueça de conferir nossa página de patrono para ver se há algum pacote que possa lhe interessar. Conteúdo patrocinado. Todos ficaram surpresos quando viram o braço saindo do sarcófago. Eles não podiam acreditar que o corpo dentro do sarcófago estivesse vivo. Conteúdo patrocinado. As mulheres dentro do sarcófago sentaram-se eretas, espreguiçaram-se e bocejaram como se ela tivesse acabado de acordar de um sono profundo. Ela então virou a cabeça para olhar para An e os outros. Ela era uma mulher que parecia ter 30 e poucos anos, mas sua pele ainda estava impecável e ela tinha cabelos pretos e grossos. Ela era linda, tinha um ar de sofisticação e usava um vestido branco. Ela olhou para An. An tinha um longo arco preto na mão. O arco longo estava originalmente no topo do sarcófago, sem flechas ou corda. Durante a batalha, An usou-o como bastão. Como? Como você poderia levantar Flying Feather? As mulheres perguntaram a An. Você quer dizer este arco? An perguntou enquanto levantava o arco que estava usando como bastão. Sim. As mulheres disseram que certamente. An disse como se não fosse um pouco, é apenas um arco quebrado, qualquer um pode levantá-lo. As mulheres balançaram a cabeça e disseram, de ninguém. Tente dá-lo para outra pessoa levantar. An casualmente passou o arco para Jianjia. Quem poderia imaginar que no momento em que saiu da mão de An, Jianjia sentiu que era insuportavelmente pesado. Ela não conseguiu carregá-lo e o arco caiu no chão. Para a surpresa de An e dos outros, não importava o quanto Jianjia tentasse, ela não conseguia levantar o arco do chão. O arco estranho estava caído no chão, imóvel. An ficou chocado, ele havia levantado o arco casualmente. Com uma única mão. O arco mal tinha peso. Por que Jianjia não conseguia levantá-lo? Lu Ying estava curiosa e tentou movê-lo. Mas mesmo que ela tentasse com todas as suas forças, ela não conseguiu mover o arco nem 1 centímetro. Conteúdo patrocinado. Nesse momento ficou claro para todos que o arco deve ser especial. Somente An poderia levantá-lo. An não pôde deixar de se perguntar. Este arco foi originalmente colocado no topo do sarcófago. Foi usado para selar esta mulher? Parecia que ele a salvou sem querer. Este é um arco incrível. É uma pena que esteja quebrado. Ele nem tem corda. An murmurou. Suas palavras foram ouvidas pela mulher. Ela franziu a testa e balançou a cabeça, e isso é muito estranho. Você nem sabe como usar Flying Feather, mas pode levantá-la. Para falar a verdade, Flying Feather não vem com corda de arco ou flechas. Há um selo circular no meio de Flying Feather. Segure no meio do arco e coloque o polegar no selo circular. Normalmente, An não dava ouvidos às palavras de um estranho. Mas, por alguma razão, os instintos de An lhe disseram que a mulher não era uma ameaça. An seguiu as palavras das mulheres e segurou Flying Feather com a mão esquerda. Então, ele pressionou levemente o polegar no selo circular. Zang.
Uma cena milagrosa apareceu, um flash de luz branca apareceu na ponta do arco, formando uma corda branca prateada. Anne tentou puxar a corda do arco com a mão direita. A corda branca prateada era extremamente difícil de puxar e exigia uma energia tremenda. Anne havia usado quase toda a energia da batalha anterior, então, quando tentou puxar a corda do arco com todas as suas forças, só conseguiu puxar um quinto da corda. Zang! Anne soltou sua mão e houve um flash de luz branca. Flecha de energia. Conteúdo patrocinado. A luz branca formava um arco emplumado. A flecha de energia voou em direção à parede do corredor, perfurou a parede de diamante e voou em direção ao céu. Anne ficou chocado. O arco era de nível Deus. Flying Theater era muito mais forte que a boa estranguladora de estrelas que ele havia perdido. Não precisa de flechas, nem mesmo de corda de arco, mas pode penetrar no céu. Mesmo a estrutura de diamante da parede não conseguiu parar as flechas de Flying Theater. Flying Theater era verdadeiramente uma arma de classe divina. Mas Anne sabia vagamente que, embora a pena voadora fosse poderosa, ela também exigia uma abundância de poder. Mesmo com resistência total, ele provavelmente só conseguiria disparar uma ou duas flechas. Esta arma de nível Deus exigia que o usuário fosse extremamente poderoso. Anne olhou para a mulher. Seu olhar ficou gelado e sua expressão fria. Ela estava murmurando para si mesma, e acontece que você pode usar Flying Theater. Anne agarrou Flying Theater com força. Ele não estava disposto a se desfazer de sua recém-adquirida arma de nível Deus. Ele estava sem armas, as batalhas anteriores consumiram a maior parte das armas e recursos de Anne. Ele também não perdeu o ódio nos olhos da mulher e ficou mais alerta. As mulheres saíram lentamente do sarcófago. Ela caminhou em direção a Anne e disse, quem é você? Por que pode usar Flying Theater? Anne franziu a testa ligeiramente. Ele não sabia responder a pergunta porque não sabia por que poderia usar o arco. Conteúdo patrocinado. A expressão das mulheres ficava mais fria a cada minuto. De repente, Black Egg voltou. Ovo Preto matou a famosa besta alma Twin Black Pupil da maneira mais violenta. Em seguida, veio para o lado de Anne e esticou a barriga com a arrogância estampada em seu rosto, como se estivesse se exibindo para Anne dizendo, viu? Esse cara que quase matou você não é páreo para mim. Admita, sou mais forte do que você. Anne sorriu e passou o dedo na testa de Black Egg, bom trabalho, rapaz. Anne sempre tratou muito bem Ghost Claw, Demon Claw e Silver Fox. Se fosse Silver Fox quem fosse elogiado por Anne, estaria nas nuvens. Mas Black Egg era diferente. Era uma Soul Beast orgulhosa do tipo velocidade, no nível Twin Golden Pupil. Pequeno cara. Black Egg ficou furioso e olhou para Anne. O que está errado? Anne franziu a testa. Ele pensou que Black Egg estava sendo ingrato. Ele não entendia por que Black Egg estava zangado com seu afeto. Anne não entendia o estilo de vida e os costumes das Soul Bears. Ele estava tratando Black Egg da mesma forma que tratou Silver Fox. Rumble. Jianjia, Lu Ying, as mulheres misteriosas ficaram todas em estado de choque. Black Egg e Anne começaram a brigar. Porra! Você realmente mordeu minha orelha. Vou te dar uma lição hoje. Conteúdo patrocinado. Não rasgue meu cabelo. Não demorou muito para que Black Egg emergisse como vencedor. Ele usou suas asas rechonchudas para levitar e orgulhosamente deu um tapinha em suas garras. Em contraste, o rosto de Anne estava machucado e faltavam algumas mechas de cabelo. Ele até tinha uma linha de marcas de mordidas de dente na orelha. Era óbvio que Anne não poderia derrotar o Ovo Preto. O Ovo Preto podia voar, tinha velocidade extremamente rápida e tinha mais força. Ele era o lutador perfeito, sem nenhuma fraqueza. Obviamente, os dois não estavam brigando seriamente, nem usaram seus trunfos. Foi simplesmente uma briga entre amigos. As senhoras não conseguiam entender o comportamento dos rapazes. Mesmo entre melhores amigos, era normal eles brigarem e depois saírem para tomar um drink. Brigar era uma coisa normal entre caras. Suspiro.
As mulheres olharam para An, que foi espancado até virar um porco inchado, e suspiraram levemente, vó, bem. Não importa o que aconteça, você me protegeu. Devo minha vida a você. Meu nome é Yu e Linda. Meu nome é An. Estes são Jianjia e Lu Ying. An respondeu educadamente. Linda viu An se recusando a deixar Flying Theater e perguntou em voz profunda: Você quer saber os segredos de Flying Theater? TL, vou obrigado Humberto Al por se juntar ao Patreon só para nós. Agora estamos um passo mais perto de ter mais um lançamento regular por semana. Conteúdo patrocinado.